querido aluno da Escola Santa Emília, que prazer ter você aqui comigo mais uma vez nesta aula. Na aula de hoje nós vamos finalizar o conteúdo do segundo bimestre, falando de um tópico muito importante no ensino de geometria: os ângulos formados por retas paralelas interceptadas por uma transversal. Um conteúdo que a gente já deu início no primeiro bimestre, falando apenas da movimentação dos ângulos, o que acontece quando a gente movimenta os ângulos. Nós vimos que pode acontecer de esses ângulos serem iguais ou pode acontecer de a soma desses ângulos serem 180 graus. Para complementar a nossa aula, nós vamos revisar esse início que nós vimos no primeiro bimestre e vamos dar continuidade, portanto, ao assunto de retas paralelas cortadas por uma transversal. Então me acompanhe, relembre os tópicos importantes e vamos lá, vamos juntos. Então, conforme eu falei para vocês, para a gente dar início ao conteúdo de retas paralelas cortadas por uma transversal, nós vamos revisar alguns aspectos importantes que nós vimos no primeiro bimestre, como, por exemplo, os ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Quando isso acontece, pessoal, nós temos a seguinte configuração: duas retas cortadas por uma transversal dividem o plano em regiões denominadas internas ou externas, de acordo com a posição das retas. Por exemplo, aqui, pessoal, observe que a parte laranjada diz respeito à região externa e a parte interna é essa parte aqui na cor salmão, tá certo? Essa relação de ângulos internos e ângulos externos eu já trabalhei com você no primeiro bimestre, então eu tenho absoluta certeza que você vai compreender o que eu vou falar a partir de então. Então, aqui nós temos a região externa e aqui, portanto, nós temos a região interna, certo? Observe que na interseção da reta transversal com as retas R e S, obtemos 8 ângulos menores que 180 graus. Estes ângulos são classificados como correspondentes, alternos ou colaterais. Pessoal, nós já vimos isso lá no primeiro bimestre. Quando a gente intercepta essas duas retas paralelas cortadas por uma transversal, o que é notório observar aqui, é a formação de 8 ângulos. Desses 8 ângulos, conforme falei ainda há pouco, eles podem ser classificados como correspondentes, alternos ou colaterais. Vamos relembrar cada uma dessa situação. Então, por exemplo, os ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes são aqueles ângulos que, quando movimentados, eles caem na mesma posição do ângulo da figura de baixo. Por exemplo, aqui, se eu movimentar o ângulo A, ele vai cair na mesma posição do ângulo E. Então, eu posso dizer que o ângulo A ele é um ângulo correspondente ao ângulo E. Outra coisa, se eu movimentar o ângulo B, eu vou perceber que ele vai cair na mesma posição do ângulo F. Logo, o ângulo B ele é correspondente ao ângulo F. A mesma coisa vai acontecer se eu movimentar o ângulo C para a configuração aqui de baixo. O ângulo C, quando movimentado aqui para baixo, ele vai cair na mesma configuração do ângulo G. Portanto, o ângulo C ele é correspondente ao ângulo G. E o mesmo vai acontecer quando eu movimentar o ângulo D para baixo, ele vai cair na mesma configuração do ângulo H. Portanto, o ângulo D ele é correspondente ao ângulo H. Os ângulos alternos. Pessoal, alterno significa dizer que um vai estar para a direita, outro vai estar para a esquerda. Só que essa relação de alternância vai acontecer tanto na região interna quanto na região externa. E isso você não pode esquecer. Por exemplo, aqui, pessoal, nós temos como ângulos internos o ângulo B e o ângulo H. Perceba que o ângulo B está para o lado esquerdo e o ângulo H está para o lado direito. Então, eu tenho aqui uma relação de alternância interna acontecendo aqui entre essas retas paralelas. Portanto, eu posso dizer que os ângulos B e H eles são alternos internos. O mesmo ocorre com os ângulos C e o ângulo E. Perceba que o ângulo C ele está para a direita e o ângulo E ele está para a esquerda, ou seja, há uma relação de alternância entre esses ângulos. Portanto, eu posso afirmar que esses dois ângulos eles são alternos internos. Agora vejamos ângulos alternos externos. Perceba, por exemplo, o ângulo A e o ângulo G. O ângulo A e o ângulo G eles são externos.
Perceba que o ângulo A ele está para o lado esquerdo e o ângulo G ele está para o lado direito. Logo, eu posso afirmar que há uma relação de alternâncias entre esses ângulos, ou seja, eu posso dizer que eles são alternos externos. O mesmo ocorre com o ângulo D e o ângulo F. Perceba que há uma relação de alternância entre o ângulo D e o ângulo F. O ângulo D está para a direita e o ângulo F está para a esquerda, e os dois estão na parte externa. Portanto, eu posso afirmar que esses ângulos eles são alternos externos. Pessoal, a relação dos ângulos colaterais é a seguinte: basta você lembrar que a palavra colateral significa que eles estão juntos no mesmo lado. E isso pode acontecer tanto na parte interna quanto na parte externa. Vejamos, por exemplo, os ângulos que estão juntos no mesmo lado na parte interna. Por exemplo, aqui, o ângulo B e o ângulo E. Eles estão na parte interna e os dois estão no lado esquerdo, ou seja, eles são colaterais internos. Perceba também o ângulo C e o ângulo H. O ângulo C e o ângulo H, eles estão no mesmo lado, ou seja, no lado direito e na parte interna. Portanto, o ângulo C e o ângulo H, eles são chamados de ângulos colaterais internos. Vejamos, por exemplo, também que os ângulos A e o ângulo F, eles estão no mesmo lado, só que na parte externa. Portanto, eu posso afirmar que esses dois ângulos, eles são colaterais externos. O mesmo acontece com o ângulo D e o ângulo G, que também são ângulos colaterais externos. Podemos identificar também dois tipos de pares de ângulos que já foram estudados por nós no primeiro bimestre, que são chamados ângulos opostos pelo vértice e os ângulos adjacentes, suplementares. Portanto, aqui, os ângulos opostos pelo vértice, nós temos o ângulo A e o ângulo C. O que são ângulos opostos pelo vértice? Se você esqueceu, os ângulos opostos pelo vértice são aqueles ângulos que estão de frente um para o outro. Perceba, por exemplo, aqui nessa configuração, que o ângulo A está de frente para o ângulo C. Portanto, o ângulo A ele é oposto ao vértice ao ângulo C. O mesmo ocorre com o ângulo B e o ângulo D. Percebam que esses dois ângulos eles estão de frente um para o outro. Portanto, a relação entre eles é uma relação de ângulos opostos pelo vértice. O mesmo acontece com E e com G, e o mesmo acontece com o F e com o H. Esses ângulos também são opostos pelo vértice. Sendo assim, nós podemos concluir, portanto, que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Lembrando que a palavrinha congruente na geometria significa ser igual. Logo, a conclusão que eu chego é que os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Logo, eu posso concluir que o ângulo A é igual ao ângulo C, porque eles estão de frente um para o outro. O ângulo B é igual ao ângulo D, porque eles são opostos pelo vértice também. O ângulo E é igual ao ângulo G. E o ângulo F é igual ao ângulo H. Agora vejamos se os ângulos forem adjacentes. Perceba, por exemplo, que o ângulo A e o ângulo B, quando somados, estão gerando uma geometria de 180 graus. O mesmo acontece com o ângulo B e o ângulo C. O mesmo acontece com o ângulo C e o ângulo D. E o mesmo acontece com o ângulo E com o ângulo F. O mesmo acontece com o ângulo F e com o ângulo G, e o mesmo acontece com o ângulo G e com o ângulo H. Ou seja, esses ângulos, quando somados, estão gerando uma geometria de 180 graus. Portanto, concluímos assim desta maneira que os ângulos adjacentes sempre serão suplementares, ou seja, a soma desses ângulos sempre vai ser igual a 180 graus. Logo, se eu somar o ângulo A mais o ângulo B, vai dar 180. Somando o ângulo B mais o ângulo C, também é 180 graus. Somando o ângulo C mais o ângulo D, tenho 180 graus. Somando o ângulo D mais o ângulo A, portanto, eu tenho 180 graus também. Aqui na parte de baixo, o ângulo E somado com o ângulo F é 180 graus. O ângulo F somado com o ângulo G é 180 graus. O ângulo G somado com o ângulo H é 180 graus, e para finalizar, o ângulo H
somando com o ângulo E, também é 180 graus. Nós vamos revisar agora a relação entre ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então aqui nós temos os ângulos correspondentes. Lembrando que os ângulos correspondentes são aqueles ângulos que, quando movimentados, eles vão cair na mesma posição. Por exemplo, aqui nessa figura nós temos como ângulos correspondentes o ângulo A. Se eu movimentar esse ângulo para baixo, ele vai cair na mesma configuração do ângulo E. Outro ângulo correspondente é o ângulo B. Se eu movimentar o ângulo B para baixo, ele vai cair na mesma configuração do ângulo F. Se eu movimentar o ângulo C para baixo, ele vai cair na mesma posição da configuração do ângulo G. E se eu movimentar o ângulo D para baixo, ele vai cair na mesma configuração do ângulo H. Então, a conclusão que eu chego é que os ângulos correspondentes são iguais. Ou seja, o ângulo A é igual ao ângulo E, o ângulo B é igual ao ângulo F, o ângulo C é igual ao ângulo G e o ângulo D é igual ao ângulo H. Logo, os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, eles são iguais. Os ângulos alternos. Nós vimos ainda há pouco que os alternos eles podem ser classificados entre alternos internos e alternos externos. Uma dica que eu dei para vocês no primeiro bimestre foi: sempre dá para fazer um Z quando os ângulos são alternos. Então, é essa estratégia que eu vou usar para identificar os ângulos alternos. Então, aqui, ó, olha o Z bem aqui, ó. Então, identifiquei, consegui fazer o Z, portanto, eu chego à conclusão que o ângulo B é igual ao ângulo H. A mesma coisa vai acontecer aqui nesse lado, ó. Eu consigo fazer o Z, nesse caso um Z invertido, e eu percebo aí que o ângulo C ele é igual ao ângulo E. Logo, o ângulo C é igual ao ângulo E. O mesmo vai acontecer se os ângulos forem alternos externos. Então, aqui no caso dos ângulos alternos externos, eu percebo que, por exemplo, esse ângulo ele é igual a esse ângulo aqui. Ou seja, o ângulo A é igual ao ângulo G. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Se eu movimentar esse ângulo para baixo, ele vai cair nessa configuração aqui. Portanto, eu chego à conclusão que o ângulo D ele é igual ao ângulo F. Portanto, o ângulo D é igual ao ângulo F. Portanto, eu chego à seguinte conclusão, pessoal, que os ângulos alternos também são o quê? Congruentes, ou seja, eles são iguais. Então, relembrando, os ângulos correspondentes são iguais e os ângulos alternos, sejam eles internos ou externos, também vão ser iguais. Tudo bem? Vamos avançar. Agora vamos verificar os ângulos colaterais, que são aqueles ângulos que estão juntinhos no mesmo lado. Perceba que, por exemplo, ó, eu tenho aqui, por exemplo, os ângulos colaterais B e E. O que eu percebo? É que se eu somar esses dois ângulos, sempre a soma deles vai dar igual a 180 graus. Então, o ângulo B somado com o ângulo E é 180 graus. A mesma coisa vai acontecer aqui nesse lado, ó. Se eu somar o ângulo H com mais o ângulo C, eu percebo que a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus. O mesmo vai acontecer se os colaterais forem externos. Perceba, por exemplo, ó, que o ângulo A, se eu movimentar ele para baixo, ele vai cair nessa configuração bem aqui, ó. Logo, somando o A com o ângulo F, perceba que eles vão gerar uma geometria de 180 graus. Logo, nessa situação, os ângulos colaterais externos também vão formar um ângulo de 180 graus. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Se eu movimentar, por exemplo, o ângulo G lá para cima, eu vou perceber que o ângulo G somado com o ângulo D vão gerar uma geometria de 180 graus. Logo, o ângulo D somado com o ângulo G é igual a 180 graus. Portanto, a conclusão que eu chego é que os ângulos colaterais são suplementares, ou seja, a soma deles sempre é 180 graus. Então, recapitulando, nós temos o seguinte:
Se os ângulos forem correspondentes, eles sempre vão ser iguais. Se os ângulos forem alternos, eles sempre vão ser iguais. E se os ângulos forem colaterais, eles sempre serão suplementares, ou seja, a soma deles sempre vai gerar um ângulo de 180 graus. Pessoal, eu diria que é esse resumo aqui que você precisa saber para acertar as questões que vão envolver ângulos de retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, recapitulando, se os ângulos forem correspondentes, eles vão ser iguais. Se eles forem alternos, eles vão ser iguais. Se eles forem colaterais, eles vão ser suplementares, ou seja, a soma sempre vai ser 180 graus. Vejamos alguns exemplos aqui, pessoal. Na primeira questão diz assim: sendo R paralelo a S, obtenha o valor de x em cada caso. Aqui no item A, o valor de x ele vai ser determinado da seguinte maneira. Se eu pegar, por exemplo, o ângulo x, pessoal, e movimentar esse ângulo x aqui para baixo, para a configuração de baixo, você vai perceber que ele vai cair na mesma posição do ângulo de 85 graus. A conclusão, portanto, que eu chego é que o ângulo x é correspondente a 85. E nós vimos que os ângulos correspondentes, eles são iguais. Portanto, o x aqui no item A, ele é igual a 85. O mesmo vai acontecer aqui no item B. Perceba que se eu movimentar o ângulo de 3x para a configuração do lado, o ângulo de 3x ele vai cair na mesma posição do ângulo de 120. Portanto, eu posso afirmar que o ângulo de 3x ele é correspondente ao ângulo de 120. Logo, como eu sei que os ângulos correspondentes são iguais, eu posso montar a seguinte relação. Eu posso dizer que o 3x é igual a 120. Perceba que nesse exato momento você acaba de montar uma equação no primeiro grau e é um capítulo que você está estudando na parte de matemática. E para resolver essa equação, basta passar o 3 lá para o outro lado. Como o 3 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Portanto, nós teremos aqui 120 dividido para 3 e 120 dividido para 3 é igual a 40. Portanto, o valor do x aqui no item B é igual a 40. Aqui no item C nós temos o seguinte, ó. Perceba aqui, pessoal, que se eu movimentar esse ângulo desse lado aqui para a configuração de baixo, percebam que ele vai cair na mesma posição do ângulo de 110. Portanto, eles são correspondentes. E nós vimos que os ângulos correspondentes são iguais. Como esses ângulos são iguais, eu posso afirmar que x mais 10 é igual a 110. Então, eu montei uma outra equação. Agora é só resolver essa equação. O 10 que está somando vai passar para o outro lado subtraindo. Portanto, vai ficar 110 menos 10. Portanto, eu chego aí como resposta que o x é igual a 100. Muito tranquilo, né, pessoal? Então, é só verificar a relação que há entre esses ângulos. Essa relação, nós vimos que elas podem ser de três maneiras. Elas podem ser correspondentes, colaterais ou alternos. Lembrando que se eles forem correspondentes, os ângulos serão iguais. Se eles forem alternos, os ângulos também serão iguais. E se eles forem colaterais, os ângulos serão suplementares. Tudo ok? Vamos para a próxima questão. Aqui na segunda questão diz o seguinte: as retas R e S são paralelas cortadas por uma transversal T conforme a figura abaixo. Então aqui, de acordo com a figura, ele pergunta nessas condições, o valor de x é igual a... Então perceba aqui, pessoal, vou utilizar a nossa primeira estratégia, que é a estratégia de movimentar o ângulo. Então, se eu movimentar esse ângulo para a configuração de baixo, esse ângulo ele vai cair em qual posição? Então perceba que se eu movimentar esse ângulo, ou seja, o ângulo de x mais 20, ele vai cair nessa posição bem aqui. Logo, ele vai formar com o ângulo 4x mais 30 uma geometria de 180 graus. Logo, eu posso afirmar que esses ângulos somados dão 180 graus. Portanto, como esses ângulos somados dão 180 graus, eu posso montar a seguinte relação. Eu posso dizer que o ângulo de x mais 20, somado com o ângulo de 4x mais 30, é igual a 180. Então, perceba aqui, pessoal, que eu montei uma nova equação e agora é só resolver essa equação. Então, somando os valores de x, eu tenho aqui, ó, x mais 4x, portanto, 5x. 20
com mais 30 vai dar 50. Isso é igual a 180 graus. O 50 que está somando vai passar para o outro lado subtraindo. Portanto, nós teremos aqui que o 5x é igual ao 180 menos 50. E 180 menos 50 é 130. Portanto, nós temos que o 5x é igual a 130. O 5 que está multiplicando vai passar dividindo. E, portanto, 130 dividido para 5 é igual a 26 graus. Portanto, a alternativa correta é a letra B de bola. Vamos para a próxima questão. Aqui na terceira questão nós temos o seguinte: dadas as retas M e N paralelas entre si e T é uma transversal correspondente com M e N, calcule o valor de T. Então aqui nessa configuração eu percebo o seguinte, que se eu vou utilizar a nossa primeira estratégia, que é a estratégia de movimentar o ângulo. Então se eu movimentar esse ângulo aqui de cima para a configuração de baixo, vou perceber, portanto, que esse ângulo ele vai cair nesta posição bem aqui. Logo, eu chego à seguinte conclusão, que o ângulo de 2x menos 30, somado com o ângulo de 3x mais 20, estão gerando uma geometria de 180 graus. Logo, eu posso montar a seguinte relação. Posso dizer que 2x menos 30, somado com 3x mais 20, é igual a 180 graus. Somando os valores de x, eu tenho o seguinte, 2x mais 3x, 5x. Menos 30 com mais 20 vai dar menos 10. Isso é igual a 180. O menos 10 que está subtraindo vai passar para o outro lado somando. Portanto, 180 mais 10 vai dar 190. E o 5 que está multiplicando vai passar dividindo. Portanto, aí nós temos 190 dividido para 5, que é igual a 38 graus. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Vocês perceberam que, para a gente compreender legal esse assunto, a gente precisou fazer uma revisão referente ao primeiro bimestre, na qual a gente verificou essa relação entre os ângulos. E nós vimos que pode acontecer de três maneiras. Os ângulos podem ser correspondentes, podem ser colaterais ou podem ser alternos. Lembrando que quando eles são correspondentes, eles são iguais. Quando eles são alternos, também eles são iguais. E quando eles são colaterais, eles são suplementares. Estas relações elas são importantes para você resolver situações entre retas paralelas cortadas por transversal, envolvendo a habilidade de equação do primeiro grau. Então é isso. Um grande beijo e a gente se vê na nossa próxima aula. Até logo!